novo. Olá, pessoal, beleza? Aqui Cláudio Osório começando mais um Osório Cast, mais lembrando que o mais é porque eu trago alguém que é mais interessante, que tem assuntos mais legais do que vocês aguentarem somente este gordinho que vos fala nesse momento. E hoje eu trago um cara que eu acho ele um cara divertido, um cara inteligente, um cara ligado em muita coisa. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele, já tive a oportunidade de dar muita risada com ele também. E é o Eduardo Figueroa. Eduardo, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de estar comigo aqui neste projeto que é para trazer pessoas mesmo que eu acho que são interessantes, que eu acho que as pessoas têm que conhecer, saber, né? A gente vive às vezes no nosso mundinho, na nossa bolha, e tem tanta gente interessante ao redor da bolha que a gente acaba não conhecendo. E aí eu falei, cara, vamos criar um podcast, criar um formato aí que eu possa ter essas pessoas interessantes sendo conhecidas cada vez por mais. Lógico que eu sei que eu tô tratando hoje com um cara que é muito conhecido, um cara que tem várias mídias, mas a gente sempre tem alguém a mais para alcançar, né? Eduardo, seja muito bem-vindo. E de saída eu já te faço uma pergunta que é aquelas coisas meio Jô Soares, entendeu? Faz a pergunta de saída assim. Bora lá. Conta para nós quem é o Eduardo pelo Eduardo. Vamos lá, então. Eu quero agradecer também, né? Porque o teu espaço é maravilhoso, o projeto é incrível, né? Desde a estrutura fantástica. Realmente você assinou perfeitamente, logomarca, tecnologia avançada. E aqui é uma troca, né? Na realidade, você também contribui bastante. Eu me sinto muito feliz diante do profissional que você é, a qualidade que você entrega para os seus clientes. Isso é muito bacana. Fico muito feliz mesmo. O Eduardo é um cara, assim, olha, feliz com o que faz. Antes de tudo, eu sou um pernambucano que mora aqui há 20 anos, do Rio Grande do Sul. Eu me qualifico como pernaúcho porque eu já adquiri, né, brincando, mas eu já adquiri hábitos gaúchos. Gosto muito de alguns hábitos da gastronomia, cultura, comportamento do gaúcho. Me identifiquei também. Entre o povo nordestino e o povo gaúcho tem, e principalmente o pernambucano, tem uma liga, tem uma conexão de várias outras assim, raízes culturais, né? O pernambucano cultua muito e defende muito a sua cultura, a maneira de você ser, de pensar, de agir, como também o gaúcho. Então, enfim, me identifiquei. Não sei se eu já começo como eu vim parar aqui. Na realidade, eu sou Relações Públicas. E, como Relações Públicas, em Pernambuco, eu atuava na área da aviação. Foi praticamente o meu primeiro emprego. E eu também mexia com alguns eventos corporativos. E conheci amigos da área aqui da comunicação, né? Então, eu tenho um amigo meu, que eu fui anfitrião em um evento lá em Pernambuco, e quando ele disse, olha, quando você for para o Sul, você vá conhecer o Rio Grande do Sul. Enfim, foi o Rodrigo Kogo, né? E o Rodrigo Kogo hoje não está mais em Santa Maria, está em São Paulo, um baita Relações Públicas. Ele fez muitas palestras lá em Pernambuco. Enfim, quando eu vim para cá, ele me recebeu e tudo mais, e até então passei aí alguns dias passeando pela Serra Gaúcha, né? Eu conhecendo, visitando familiares também. Conheci até Santiago, né? Dei uma curtida boa. Na época tinha alguns lugares para conhecer e tal. Mas, depois de curtir tudo isso, quando eu estava indo embora, na segunda-feira, final da tarde, umas 5h30, eu estava retornando para Porto Alegre e de lá eu ia embarcar para Curitiba, que era o meu quarto destino. Normalmente, quando eu viajava, eu pegava 4 destinos pelo Brasil e realmente eu fiz o eixo sul. Embarquei no ônibus, peguei a poltrona da janela, tranquilo. E nisso, sentou do meu lado eu acho, não lembro agora qual era a nacionalidade dele, era um estrangeiro. E na frente desse cara, estava uma mulher conversando com ele, toda empolgada, acho que papo vem, papo vai. Ou ela estava interessada, a coisa estava já esquentando ali dentro do ônibus na Planalto. E eu realmente fui gentil, né? Disse, olha, você quer sentar aqui no meu lugar, né? Já que vocês estão se pegando, eu vou favorecer, né? Então, eu troquei de lugar, em diagonal,
sentei no corredor, uma coisa que eu não costumo, normalmente eu gosto da janela por ser mais reservado, né? Quando eu sento, do meu lado esquerdo estava uma figura feminina e, de fato, eu já tinha percebido ela despachando bagagem ali com o cara da Planalto e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, fui puxando conversa, né? Então, e é, de fato, a minha atual esposa. Olha aí. Sem pretensão alguma, ela nos conhecendo, conversando, né? Eu dizendo que trabalhava na VASP com o boné da Varig, né? Eu com um cartão de visitas que quando eu era executivo da VASP, nos finais de semana eu me virava, atuava já como cerimonialista na época. Porque a precedência do Relações Públicas é atuar também com protocolos. E eu fui trabalhando já naquela época, década de 90, mais precisamente em 95 que eu iniciei, né? Mas depois isso foi em 2001. E eu dei o cartão para ela, olha aqui, ó, meu cartão, vamos trocar e tal. Aí tava o nome da Cristiane, que era minha sócia, amiga, e o meu nome. Parecia casalzinho, né? Cristiane e Eduardo. E então ela lá, enfim. Ela também estava com um relacionamento que não era muito legal e tal, eu disse, enfim. Mas, quando foi com um mês, eu dei uma ligada para ela, né? Então eu liguei e disse, olha, que tal? Enfim, meu careta, né? Pedi namoro e tal, mas olha, eu vou te visitar aí. E realmente, os feriadões, eu sempre gostei de viajar. Sempre, desde pequeno. E até hoje gosto, amo viajar. Para mim é uma coisa assim extremamente bem, transcende, sabe? É uma coisa muito muito bacana. Me sinto muito bem, adquirir conhecimentos, conhecer novos lugares e por aí vai. E comecei a frequentar Santa Maria em 2001. Nos feriadões, eu deixava de fazer minhas farras e ir para outras partes do Brasil, até do mundo também. E eu peguei Santa Maria, né? E a gente foi se conhecendo. Quando chegou ali no final do ano, eu conversei, olha, eu acho que eu vou vir para cá, vou vir morar em Santa Maria. Eu tinha saído de um relacionamento também não muito legal, 6 anos e tal, e resolvi investir no nosso relacionamento. Eu disse, tá, então vim para cá em 2002, pedi demissão, né? Todo mundo ficou lá, mas, poxa, uma carreira, eu só faltava me tornar um gerente geral da base, porque eu já tinha iniciado como estagiário e fui galgando, recebi várias promoções ao longo de quase 8 anos de companhia aérea. E eu estava no patamar como um promotor de vendas, na época era dito como promotor de vendas, e assessorando a área comercial da VASP, a área comercial de Pernambuco, né? Então, todos os grupos passavam por mim, eu passei a trabalhar, ter uma sala exclusiva, ter secretária, né? Rose é uma pessoa fantástica, por sinal. Tive bons gerentes que realmente reconheceram o meu trabalho. E abandonei tudo. Minha família assim, né? Meu Deus, aquela coisa. E vim para cá. E foi quando realmente comecei do zero, atuando em assessorias, em empresas que tinham assessorias e tudo mais. Dando esse pulo para cá, eu fiz algumas passagens significativas e de uns 9 anos para cá resolvi empreender, né, trabalhando como consultor em relações públicas que assessora empresas a apresentar seus produtos, seus serviços, a projetar sua imagem, a se relacionar com seus públicos. Então, o Eduardo Figueiroa, ele é um inquieto. Realmente apareceu várias oportunidades, né? Hoje eu atuo em várias áreas, porque, graças a Deus, Deus me deu um dom, né? Além de atuar na área de comunicação, eu apresento eventos, fui cerimonialista, né, social, né? Até porque o RP ele trabalha com cerimoniais protocolares. O que é protocolar? É inaugurar uma empresa, é você lançar um produto, enfim. E também, de uns 5 anos para cá, por uma disponibilidade que o mercado, né, oferecia, por profissionais da área reconhecerem o meu talento e a minha disponibilidade em encarar desafios,
eu sou um celebrante também, um celebrante social. Então, vim também com essa questão da TV, por eu ter um know-how, né, de mais de 20 anos com os eventos sociais, eu levei esse projeto para a TV Santa Maria e aí eu queria apresentar o que os profissionais da área de eventos faziam aqui, ofereciam. Então, foi o programa Checklist, né? Foi na TV Santa Maria, um pioneiro de apresentar projetos que envolvia. E era um projeto empreendedor. Imagine você apresentar quem faz o docinho, quem faz o bolo, o traje. E isso não tinha na época. Então, o recurso do digital na época também não era. Então, eu saí um pouquinho na frente. A TV Santa Maria, a TV a cabo, né, da NET. E daí também surgiu uma pauta que eu apliquei, desenvolvi em um cliente, que foi o Café com RP. Café com RP, bem no início ali das redes sociais, eu vi essa força que as lives tinham. Então, comecei a convidar pessoas interessantes, empresários, era até esse projeto, eu apliquei, iniciei na rede de hotéis Dom Rafael. A direção gostou, porque todas as sextas-feiras, sexta-feira é um dia gostoso para descontrair, e eu convidava eles para apresentarem suas ideias. O que é que está acontecendo em Santa Maria? Era agenda, era cultura, enfim, várias pautas. E a TV achou interessante e transformou isso num programete de 15 minutos. O checklist tem 30 minutos, com 2 blocos. Enfim, eu me apaixonei pela TV. Também um pouco passei o rádio, fiz um programa de rádio de 6 meses em São Pedro do Sul, uma cidade que eu tenho um grande carinho, porque eu gosto muito de me comunicar com pessoas, de ouvir o que é que elas oferecem, o que é que cada um tem. Isso pode ser da pessoa mais jovem até a pessoa com mais sabedoria, com mais experiência de vida. Então é muito gostoso entrevistar. Isso que a gente está fazendo aqui, isso é fantástico, sabe, Osório? Então, para mim, isso é tudo. Então, é uma oportunidade ímpar. Esse é o Eduardo, né? Eu fiz um resuminho. Sim, agora nós vamos ir desvendando vamos desvendando. Eduardo, e essa questão da comunicação, assim, de ouvir as pessoas comunicar, isso começou lá com o Eduardinho, criança? Ou foi, sabe, tu já era uma criança comunicativa, tal? Como é que é a tua infância e como é que tu chega na escolha dessa profissão, entendeu? Né? Eu sempre fui apreciador das artes, sabe? Então, assim, ó, a cultura, vamos lá, o teatro, o circo, tudo que envolve o show business, né? Então, eu tenho ainda alguns anseios e eu observava muito essa condição da produção cultural, da produção artística, da produção executiva de um show e por aí vai. Nisso, eu logo ali, depois da minha adolescência, que eu já estava eu nasci no interior de Pernambuco, mas eu me criei praticamente na capital, a capital que eu amo, recomendo, que é Recife. Recife, o estado de Pernambuco, ele é muito cultural. Então, Recife proporciona muito isso. Então, quando eu estava com 18 anos, eu comecei a trabalhar como freelancer em agências. Agências que atuam na área de eventos. Então, assim, moças e rapazes que faziam promoções. Essas promoções, tanto você trabalhava no congresso, tanto você trabalhava em projetos culturais. Um exemplo, assim, ó, por exemplo, na época, década de 90, ali entre finalzinho de 80 para iniciando a década de 90, existia o camarote número 1 da Brahma, que realmente explodiu. A maneira como a Brahma se posicionou nos carnavais. Então, eu era agenciado para fazer um receptivo, uma condução. Por exemplo, um dos cases assim, que ficou na minha memória muito bacana, e eu fui tendo esse contato com a maneira de você conduzir um evento corporativo, existia um evento, não lembro agora, acho que foi uma banda baiana, um show, e a Brahma queria que, bem relações públicas, queria que alguns convidados
principalmente, eu me lembro demais, assim, alguns empresários, imprensa, convidados, fossem transportados, conduzidos até a Paraíba. Por exemplo, nós saímos de Recife para João Pessoa, se eu não me engano, foi no Clube Cabo Branco, existia um camarote da Brahma. Então, olha como foi a sistemática. Os convidados estacionavam seus carros em uma grande churrascaria, ou grande restaurante da época, badalado, e lá já existia um receptivo, distribuição, credenciamento, camisetas, um serviço de buffet, e daí, então, chegava um determinado momento que existia um embarque. Nisso, você ia, era transportado 1h30, assistia ao show, recebia brindes, uma coisa assim, ó, espetacular. Nisso, durante a madrugada, você já, em cada poltrona, recebia um café da manhã, a hora, porque até então o serviço aconteceu, chopp à vontade, gastronomia. Eu era um dos responsáveis pelo ônibus e outras pessoas. Então, eu me lembro que era uma coisa assim, a minha partner, que estava lá, minha companheira de evento, ela estava vestida ela é loira, de alemã. Então, o trajezinho foi como se fosse assim, uma releitura do Oktoberfest, mais ou menos, sabe? E eu, de camiseta, calça preta e tal, fazendo esse... Então, foi ali que me deu o start. Quando eu fui me inscrever para o vestibular das relações públicas, a opinião pública, quem me conhecia dizia, olha, tu é muito... A opinião pública já dizia, né? Amigos, olha, eu acho interessante tu gosta de se relacionar, né, com as pessoas, então faz relações públicas. Só que minha grande paixão, e isso eu nunca contei, sou feliz no que eu faço, mas hoje se tu dissesse assim, se tu não fosse relações públicas, tu queria ser o quê? Diplomata. É mesmo? Eu queria realmente ter estudado para diplomacia. Mas a minha geração era aquela geração assim, ó, tu estuda, procura estágio, te vira, era do corre, né? Então tinha que correr, então eu não tive aquele tempo de dizer assim, olha, eu vou planejar a minha carreira, né? Então era o meu plano B, quando eu entrei. Aí sim, fui muito feliz, eu fui muito de como é que se diz assim, de sempre estar à frente. Eram trabalhos de faculdade, eu estudei na Universidade Católica de Pernambuco, universidade particular, era o único curso onde existia em uma outra, mas eu optei por lá. E fiz vestibular para administração, ciências contábeis e economia. Cara, não era nada disso aí. Não era minha vibe, números, odeio números, né? Mas assim, a minha escolha foi muito... Então, eu fui muito feliz, de fato. E eu comecei a fazer bons trabalhos, né, dentro das disciplinas, me destacava ao ponto de professores me chamar, né, para fazer determinados projetos. E já comecei a realizar, por exemplo, nós chegávamos no 5º semestre, tínhamos um evento para organizar um evento real, valendo, campanha. E ali já era uma avaliação. E fui me identificando com o processo. Aí, nisso, eu fui fazendo seleções para estágios. Então, Compesa, eu passei na seleção. Compesa é tipo de água, como é que é? Corsan. Ah, entendi. Isso. Aí entrei para Emater também, para fazer o estágio. Todos os estágios que eu ia fazendo. E apareceu a VASP, a companhia aérea. Sempre fui também apaixonado por aviação, né? Adoro voar. Só não tenho, assim, brevet. Mas é assim, brevet de sentar em poltrona. E eu disse, poxa, minha paixão agora, lutei, passei por um processo seletivo muito rigoroso, desde idioma, papapá, o condicionamento. Por quê? Quando foi essa adaptação da VASP, foi implantar o call center no Nordeste. Por quê? Pernambuco é um lugar muito, graças a Deus, privilegiado, né? Por quê? Está entre os 9 estados. Está no meio do Nordeste. Então, geograficamente, favorece para muitas coisas. Entendi. Né? E a VASP optou em montar. Então, eu fui da primeira turma de estagiários. Então, entraram jornalistas,
estudantes de turismo, de relações públicas, que tinha tudo a ver. O RP, para relacionamento, o atendimento, enfim, o jornalista também. E eu entrei nessa primeira turma. Um processo dificílimo, um grau de exigência muito grande. A companhia aérea tem essa responsabilidade, né? Então, fui para um call center. VASP Reservas, Eduardo, bom dia! Era esse esquema, né? E fui. Dentro da VASP, me foi dando foram surgindo oportunidades e eu fui abraçando. Por exemplo, eu comecei a organizar, que é uma prática de endomarketing, né? Organizando as datas de aniversário dos colegas. E como isso acontecia? Eu organizava, chamei uma outra colega, e aí fui organizando. E depois a gerência... porque o que aconteceu? Até estou acelerando o processo. Dentro dessa turma, eu fiquei sabendo que esses 40 estagiários, eles foram analisados. E eu fui praticamente entre os primeiros a serem contratados. Eu entrei em agosto, tá? E quando foi em novembro, começaram as contratações. E meu nome constava como estagiário destaque para poder ser contratado. É tanto que eu sempre gostei de viajar e quando tinha congresso, sempre fui muito fominha. Adoro um congresso, onde é que tem seminário e tal. Ratão de congresso. E teve um no Rio. E aí eu disse, mas espera aí, Rio de Janeiro, e se eu levar uns amigos, colegas, eu ganho uma passagenzinha? Sim, você ganha. Você montou, era assim, tipo, 15ª, fiz uma negociação lá. A 15ª, se eu vendesse 15, a 16ª era minha. Pá, consegui. Só que teve um gerente que me deu uma travada, que ele disse assim, me chamou, olha, eu soube que você está querendo viajar, mas eu estou vendo aqui um nome e você vai fazer uma escolha. Ou a viagem com seus amigos, ou a VASP. Eu olhei assim, me tremendo de raiva. Eu disse a VASP. Uma professora intercedeu, Tereza Sampaio, uma professora fantástica. Mas olha, ele é um líder lá dentro da turma, né? Então ele está levando os colegas. E por quê? Era quinta, sexta, sábado, domingo ele retorna. Não. Ali foi né? Enfim, fiquei. No que eu fiquei, surgiu a oportunidade de organizar os camarotes do maravilhoso Recifolia, que é um carnaval fora de época. E naquela década de 90 estava muito em ascensão. Porque a VASP era a transportadora oficial do Recifolia, né? Ganhou para TAM, na época, ganhou para Varig, e transportava, então, as bandas que vinham de Salvador para Recife. E naquela época eu também já estava me destacando. As pessoas, poxa, ele está ali, ó, se prontifica. Na época, essa Cris, que foi minha sócia, foi quando eu puxei. Vamos, tu vem me ajudar também. E aí a gente foi se destacando e foram aparecendo, né? Então, eu passei por um departamento dentro de reservas que era qualidade, que eu chegava a escutar o que os meus colegas falavam em atendimento. Para fazer uma análise. Para fazer uma análise e tudo mais. Chamava na salinha, olha, tu tem que melhorar teu português, tu tá com vício de linguagem, tu tá tratando mal o passageiro. E aí fui fazendo coisas e me destacando. O meu projeto de conclusão de curso foi dentro da VASP. Optei. E é um projeto que ele é um projeto aplicável. Então ele não é muito teórico, ele é prático. Isso é muito bacana. Então, fiz campanha publicitária, né? Na época foi criado tudo. Eu me lembro demais. Eu fiz um projeto voltado a endomarketing, que é o Endovasp, que eu criei. Uma campanha que, na época, isso há muito tempo, que nós tínhamos telemarketing. Tu ligava para o call center e, para um processo de fidelização, era oferecido naquela época, olha, nós entregamos a sua passagem na sua casa, sem nenhum custo adicional. Ah, que maravilha! Então, eu criei uma campanha, mesmo correndo um risco de comprar uma briga com agências de viagem e operadoras, né? Eu, de uma certa forma, era um produto que era necessário divulgar. Por que não? Só através do canal do call center. O meu gerente até
na apresentação do meu projeto, eu levei o meu gerente, levei uma equipe, foi me prestigiar lá. E na hora da banca, ele pensou, disse, mas olha esse danado comprando uma briga, mas ele teve razão em defender e divulgar um serviço que era oferecido gratuito e gerava uma fidelização. Então, assim, foram várias ações quando ele até esses dias, o Irapuã Veloso, ele comentou comigo, que disse assim, eu tenho certeza que o projeto do Eduardo vai levar uma nota boa, nota máxima. E realmente, a minha professora, ela fez várias perguntas, fui muito bem orientado, e a minha professora fez uma pergunta, assim, aquela que fazer a prova. E realmente o meu projeto foi 10. O meu projeto em grupo, era um projeto em grupo, e o projeto foi 10. Assim. Então, para mim hoje, e aquela ali me deu um gás, assim, poxa, que coisa boa, sabe? Então e eu fui fazendo, né? E comecei a desenvolver. Produzindo os camarotes. Nós recebíamos Por que camarote? Até porque, para deixar bem claro, o evento, quando ele acontece, ele é para gerar relacionamento. Gerando relacionamento, ele gera fidelização, ele gera venda, é toda uma consequência. Então, eu passei a fazer muitas ações como relações públicas, eu ainda não era formado, e comecei a me desenvolver. Então, os camarotes eram produzidos por mim, trabalhava muito. Passei muitos meus aniversários, que é o mês de outubro, é o mês do meu aniversário, e é o mês que acontecia o Recifolia. Eu trabalhava pela manhã na reserva, na central de reservas, e à tarde eu já começava a produzir o camarote. E eu cheguei ao ponto de me trocar dentro do camarote. Eu só avisava a segurança, segura a porta aí que eu vou me trocar, não tenho como ir para casa. De amanhecer o dia. Eu me doei muito. E isso foi me dando realmente força, reconhecimento. E eu fazia de uma maneira muito natural. Então, os colegas, quando pensam em festa, as festas de uma companhia aérea eram muito glamour. Né? Tem uma coisa, imagina tu fazer uma festa de confraternização para uma base. Então fui fazendo, fui organizando. Então, isso foi me dando mais segurança. E ali eu me identifiquei. Sim, tu está lidando com uma marca gigante. Uma marca gigante. A VASP, ela foi uma, né? A Varig, VASP. Na época, eu peguei a VASP com 60 anos. Realmente, ela era a segunda. Mas aí, eu fazia um trabalho de relacionamento em Recife. Eu tenho várias passagens, né? Então, nesses camarotes, nós recebíamos empresários, donos de agência de viagem, operadores, donos de operadoras, porque é bem diferente, né? Agência para operadora, e os funcionários que eu me preocupava em recebê-los, que eram o quê? O endomarketing é você proporcionar um bem-estar para um funcionário para que ele trabalhe feliz. Uma linguagem bem... E que você reconheça todos os valores que ele tem e que ele possa desenvolver habilidades e por aí vai. Mas isso você vai proporcionar uma qualidade. Então, nos domingos, os funcionários participavam, que era o último dia do quinta, sempre era ali um público qualificado, direcionado comercialmente, quinta, sexta, sábado também. Até comissários de bordo sabiam que estava tendo o Recifolia e começava. Quem é que está organizando? Era um inferno, porque eles chegavam no aeroporto, iam para o hotel e queriam entrar e tal, mas tinha um controle, né? Até porque na época era o cartão. Para entrar nos camarotes, tinha que passar um cartão magnético. E era tudo muito controlado. Recebia celebridades, né? Então, algumas celebridades prazerosas, outras trabalhosas, e por aí vai, né? Mas, assim, fui muito feliz nesse período. E aproveitava, né, também. Na época, nós, como funcionários, nós tínhamos descontos de passagem, né, que são uma coisa muito boa até hoje, todos quem trabalham. E aproveitava, viajava o mundo, que eu sempre gostei de meus feriadões eram em lugares assim, bem... É tanto que eu saía tanto do estado que eu não conheço tão bem um lugar que eu não conheço, Fernando de Noronha, meu quintal. E eu, por conta disso, deu toda, no meu período, assim, por exemplo, São Paulo eu conheço pelo avesso. Um exemplo, sabe?
Sampa, à noite em Sampa, São Paulo Respira Cultura, muitos cursos. Eu fazia quando tinha assim, olha, cursos, eu não ia pela questão do viajar, eu ia justamente, e eram cursos difíceis, porque eram sistemas, né, linguagem, uma cobrança, tu tinha que ter resultado, tinha avaliações. Eu para o jovem, eu não tinha, vamos lá, nem 21 anos. Então, assim, eu fui jogado de uma maneira, e a cobrança veio para mim, sabe, de uma maneira muito natural. Esse processo de formação. Hoje eu sou muito grato à VASP, às lideranças que me comandaram, porque eu me doutrinei. Sabe assim, aquele... Né, o pessoal diz, eita, Eduardo, tu é muito jeitinho de bom moço e tal. Não, é porque a companhia aérea te joga para um fino trato, te joga para uma etiqueta, te joga para negociações. Eu frequentava consulados. Às vezes chegava ao ponto de o gerente dizia, olha, Eduardo, tu vai me representar, eu não estou querendo ir para tal evento. Às vezes acontecia de ter 3 eventos. Então, e ele me mandava, não assim, ó, tu vai para os piores, não. Ele me mandava sempre para os melhores. Eventos da Rede Globo Nordeste, porque a Globo Nordeste é Globo. É Globo, sim. É Globo. E lançamentos, por exemplo, lá existe um projeto chamado Semana Santa, agora me fugiu o nome. Fazenda Nova, existe a encenação da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. A Rede Globo, meses antes, convida apoiadores, patrocinadores para o patrocínio local e assinar, né? E realmente é o maior teatro ao ar livre do mundo. E realmente, quem não conhece, vá lá porque é um espetáculo fantástico. A Globo fez a assinatura, porque teve visão, e pegou o projeto, né? E aí, então, eu ia para esses lançamentos e tudo mais, representando a empresa, representando a gerência, representando uma superintendência. E aí comecei a fazer realmente relações públicas. Ao ponto de que existe um evento muito fantástico, que eu acho maravilhoso. Um evento não, uma ação. Chama-se Fantour. Fantour é você potencializar uma região eu vou simplificar, de qualquer lugar turístico, potencializando gastronomia, hotelaria, todos os serviços que o turismo oferece. E eu era designado para conduzir, através do relacionamento, bem relações públicas, formadoras de opinião. Na época, década de 80 e 90, quem comprava as passagens eram as secretárias. Então, eu hoje respeito muito as secretárias, porque eu levava as secretárias para potencializar destinos. Então, porque é necessário, comercialmente, você qualificar. Então, o Ceará, Mato Grosso, Rio, São Paulo, eu só não peguei Sul aqui, mas foi feito um trabalho de relacionamento. Eu viajava com 20 secretárias, eu recebia no saguão do aeroporto, eu pegava todas as passagens, eu fazia check-in. Quando era possível, eu ia para a sala VIP. Quando era possível, eu as embarcava pela quantidade numa classe executiva. Então, eu mostrava sempre o melhor de uma companhia aérea, de uma rota, para as secretárias. Entendi. Então, assim, eu amava. E é tanto que hoje eu me condiciono a oferecer, dentro de um evento corporativo, esse nível de qualificação, né? Então, eu me preocupo com buffet, me preocupo com segurança, se fala muito, né? Aquele kitzinho que tu vai no toalete e tu encontra, né? Toalha, um medicamento, o desodorantezinho, aquilo ali, eu andava com um kit, mas eu não colocava nos toaletes. Os toaletes era um cheiro, um perfume, uma coisa assim. E eu já na época, década de 80, com uma maletinha que eu tinha e colocava, né? Eu já providenciava, fazia muitas parcerias, né? Com boas assinaturas de uma linha, lembro? Padrão Boticário. Então, olha, estou recebendo empresários e tal, você quer preparar e tal. Então, assim, ó, foi muito, muito gratificante toda essa minha formação. É uma construção, cara. Incrível, né? É incrível, incrível. Sou apaixonado, defendo a aviação, apesar das passagens estarem muito caras. Não estou conseguindo visitar meu povo como deveria,
Porque é uma coisa que eu defendo muito, que é a questão do familiar. Eu moro longe, né? Realmente, Nordeste, Sul, e eu, nas datas especiais, eu visito. Por exemplo, Dia das Mães eu vou, Dia dos Pais, meu aniversário eu costumo passar junto, porque meu irmão faz... aniversário dele é dia 20, o meu é 21. Então, a gente sempre tem algo. Então, meus pais estão envelhecendo, né? Eu também estou envelhecendo, então eu tenho que também prestigiar determinados momentos. Então, 2 librianos em casa? os librianos, Tu pega no último dia ali. Exatamente, cara. Então, tem esse lance, assim, e sou muito intenso no que eu faço, né? Então, atuo nesse segmento como consultor, porque eu quero viver a experiência da área da saúde, eu quero viver a experiência de um varejo, eu quero viver, e aí eu cruzo. Quem passa, né, pelas minhas mãos, pelas minhas orientações, percebe que eu costumo, essa empresa se relaciona com essa, eu faço as sustentações, eu faço desde a promoção e relacionamento, eu valorizo e todas estão comigo. Existem empresas que passam um bom tempo, né, que isso é muito comum, e tem empresas que são trabalhos pontuais, normal. Mas todas que passam, sempre estou no processo prospectivo, também atuando nos eventos corporativos, como além do mestre de cerimônias, e conduzindo alguns pequenos cerimoniais protocolares, né? E, enfim, esse é o Eduardo. Me cutuca mais, bora lá. Eduardo, tu falou ali, tu puxou nessa essa tua construção toda, e aí tu comentou muito dessa relação da defesa da cultura, e realmente eu não tinha pensado nisso, cara. Quando tu falou ali que o gaúcho tem essa coisa de defender a cultura e que o Nordeste tem muito isso, né? Muito, muito. O Nordeste tem muito, a gente vê assim que o cara do Nordeste, ele traz aquilo presente e tal. Não é como outros estados que são, não desfazendo de nenhum, mas tu vê que tem estados no Brasil que são regiões ali que é genérico, né? Nasci ali, ok. E realmente, cara, eu não tinha me dado conta que no Nordeste tu vê que o cara gosta, ele bate em cima de ser do Nordeste e tudo mais. Isso é uma dinâmica que, ao mesmo tempo, a gente... Até de cunho empreendedor, viu? Sim, Depois eu vou citar vários é. cases aqui incríveis. E, ao mesmo tempo que tem isso, dessa questão de ver o lado que tinha conexão, tem também o lado da dificuldade de ser aceito e também de aceitar o que tinha por aqui. Claro. Vamos lá. O Nordeste em si tem uma característica, né? O Nordeste tem muita, como é que eu vou colocar? Disparidade, né? Em todas as regiões, em todos os estados. Então, há uma grande dificuldade. Quem está mais para o litoral, né, tem alguns privilégios. Quem está do agreste para o sertão passa por necessidades. Não tem chuva, não consegue plantar. Sim, a necessidade daí. Como é que vai sobreviver? Das mais complexas. Exatamente. E lá ou é verão ou é verão. Porque o inverno em si tem algumas regiões, a gente já tem, mas tem muitas dificuldades. Então, e tem essa característica, né, um pouco lá para trás e tal, que o nordestino ele é para servir e ele não tem intelectualidade para comandar. Pelo contrário, né, na realidade, quem convive com o nordestino sabe o valor que, como qualquer um brasileiro, tem. É criativo, é irreverente, é líder em determinados momentos e, na grande maioria, a liderança vem pelo jeito de ser, de maneira de você enxergar determinados processos. E a riqueza que o Nordeste tem, onde, na realidade, o Nordeste nos apresenta um Alceu Valença, um comunicador como Chacrinha, meu conterrâneo, eu estou puxando agora, um Geraldo Azevedo, não é? Então, essas riquezas culturais, e por aí vem o Paulo Freire, fantástico, né? Também tem muita potencialidade. Então, acho de tanto levar açoite, né? Eu digo, porque as pessoas pensam que o nordestino passa por... Não, determinadas situações. Tem situações, mas tem situações, assim, riquíssimas, né? Nós somos um grande produtor de uva, sabe? Nós temos várias safras, nós exportamos frutas,
né? As melhores frutas estão indo para a Europa. Então, nós temos, assim, riquezas. Somos, além da cana-de-açúcar, nós temos, assim, uma produção de flores tropicais, as coisas mais lindas do mundo. Porque se tu for para um evento, por exemplo, e uma decoradora assinar a decoração com flores tropicais, tu vai assim, ó, se encantar. Então, eu estou dizendo assim, coisas simples. E geograficamente favorece. Então, 7 horas de voo para a Europa, 7 horas de voo para os Estados Unidos. E por aí vai, né? Então, a riqueza cultural, bora lá. Nós temos, assim, o nosso carnaval, que ele é multicultural, né? Defensor do frevo. É o estado que pega o seu hino e transforma em um forró, transforma em um frevo, e isso cativa, porque você vai amar o seu hino de todas as possibilidades. Então, o pernambucano, vou puxar agora, ele veste a camiseta, né? Uma camisa institucional, uma camisa que retrata a bandeira do estado, confeccionada com bordado, com pedrarias, o artesanato está dentro. Então, assim, são vários fatores. Nós somos muito ricos no artesanato. Né? Um viva para Caruaru, um viva para muitas outras localidades lá que trabalham com artesanato. O barro, quem que trabalha com bordado, sabe? Enfim, eu fico agora viajando nestas possibilidades e sempre eu estou dizendo, vão a Pernambuco, conheçam. Pernambuco não é só Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros, nem só Fernando de Noronha. Tem uma riqueza, temos Olinda, né? Temos ali a gastronomia é incrível. Tu comes assim, ó, eu sou um apreciador da gastronomia, não nego, adoro comer, adoro, coisas diferentes. Tem uma amiga minha que ela diz assim, ele é do caviar à rapadura, ou da rapadura ao caviar. Entendi. Porque eu adoro caranguejo, adoro buchada, né? Buchada é uma comida, é uma iguaria, e agora, recentemente, até matei minha saudade, agora no mês de outubro. E assim, é para todos os gostos. Pernambuco se apresenta culturalmente através disso. Eu vejo algumas coisas que o gaúcho também reconhece, valoriza e defende, sabe? Mas uma coisa, quando tu traz isso, e aí a gente tem que entender, a gente vê essa riqueza da parte artística que vocês têm lá, e aí, né, dando vocês, não tirando daqui, mas é impressionante, muito mais vasto do que nós. Desculpem a gauchada, mas é muito mais vasto do que tem aqui. Empreendedora. Por quê? O carnaval, por exemplo. As pessoas pensam que carnaval a gente fecha 5 dias e esqueceu o mundo. Não. Não. Tem pessoas que trabalham ao longo do carnaval, sim. E o que é que acontece no carnaval? Eu não sei se eu devo falar o nome de cervejarias, mas, por exemplo, à vontade. A Skol. A Skol faz um camarote numa casa, um triplex, que recebe, assim, mais de 5 mil pessoas ao longo do carnaval. É uma ação empreendedora. Eu estou promovendo uma marca. E o que acontece lá dentro? Inclusive, quase todos os anos que eu pude, faz 4 anos, que como eu estava como vice-presidente do ATC, eu não fui passar o carnaval lá. Quando eu vou para o carnaval, eu enxergo essas forças que tem. Então, você trabalhar uma marca, você receber convidados, comercializar teu camarote, que é um camarote do Grupo Ambev, se eu não me engano, que tem todas as bebidas, que eles promovem a marca, que eles evidenciam a marca, que eles chamam uma marca de absorvente para fazer uma ação, que existem shows particulares, sabe, lá dentro, que tu vê em um dos andares uma praça gastronômica, e que tu vê no outro andar, tu vê enquanto tu pode customizar a tua camiseta, tu podes produzir, fazer uma maquiagem, tu podes fazer um cabelo e por aí vai. Tu recebe celebridades e tu tem Tá movimentando toda uma economia, tá movimentando, ali também, exato, uma série de profissionais envolvidos. É quando eu sempre digo, rapaz, tu já foi numa festa que tu toma 4 latões por R$10, porque é isso, 4 latões de Skol lá, R$10. A Skol, e tu compra em qualquer lugar, porque realmente as pessoas
Tem aquele queijinho assado que o empreendedor, que eu chamo, ele vai lá e vou vender latão. Pega um isopor 3 vezes o tamanho dele. Enche de latão e todas as noites vende tudo. Então, essas coisas gostosas de ver, a irreverência. A irreverência do Carnaval de Pernambuco é incrível. Blocos como Enquanto Isso na Sala de Justiça são... Adorei o nome. Enquanto Isso na Sala de Justiça... geek total. Exatamente. Assim. Enquanto Isso na Sala de Justiça, estudantes de Direito. Na Sala de Justiça. Aí vai cara fantasiado de Homem-Aranha, Mulher Maravilha. Vai... E eles vão... É muito tradicional. Tem blocos assim, o Galo da Madrugada, que é empreendedor, são 26 trios elétricos. Imagina. Com artistas locais, artistas nacionais, para poder fazer o puxão. E você vê os camarotes sendo comercializados, porque realmente não é todo mundo que aguenta o chão, né? Aquela pegada de carnaval, porque você se mistura com todos os públicos. E quando você mistura com todos os públicos, você aguenta de tudo. Porém, tem oportunidades para quem quer um camarote. Então, você vê um grande buffet assinando a gastronomia, que tu entra ali num camarote, às 10 vai até às 5 da tarde, com uísque, cerveja, chopp, energético, e shows particulares. Porque o que acontece? Porque ele é multicultural. Há quem defenda que você só deve tocar frevo, mas as grandes marcas de cervejarias, assinam, e até de bebidas. Tem uma cachaçaria lá, não lembro agora o nome, que ela faz um dos grandes shows nacionais, ela faz camarote. E dentro desses camarotes, dentro desses espaços, tu vê assim, só alta tecnologia lá dentro, bem-estar, tu tem um lugar só para receber massagens, tem um lugar que tu pode dormir. Então são coisas assim, eu amo isso do evento, que proporciona esse... Mas não é só a diversão, é que eu capto a possibilidade de uma ação promocional, de promover uma marca. E eu tô realmente assim, torcendo que as coisas melhorem, porque são cases fantásticos. Sim. Sabe? E aí que tá, tu vem desse local que é pura energia, assim, e aí tu vem parar aqui no Rio Grande do Sul. Que aí, que nem eu falei assim, mesmo tendo conexão dessa coisa de defender a própria cultura e tal, foi difícil a adaptação para ver que aqui a coisa é um pouco mais... Pouco. Aí eu tive que... Um pouco eu tô aliviando, né? Pouquinho, É um pouquinho mais parado, mais né? E evoluiu muito. É uma muito. raiz mais fechada, mais cravada. Assim. Evoluiu muito, né? Antigamente, não se podia isso, não se pode aquilo, né? Vamos lá, dentro do gauchismo. Hoje o gauchismo está, assim, completamente alterado, flexível, não é? Então, mudou bastante. Mas foi difícil quando chegou aqui, cara? Foi assim, porque... Não só pela cultura, mas também, assim, chegou a ter, assim, mas que sotaque esse cara, sabe? Chegou a sentir isso? Sim, eu na época fiz assessoria para o Coyote e uma pessoa lá, em determinado horário, na madrugada, fez um questionamento, né, como é o nome? Um pouco pejorativo. Isso. Sim. Mas, assim, foi a única percepção. Teve pessoas que... Aliás, uma pessoa disse, você não vai nunca apresentar um evento lá no Rio Grande do Sul, por conta do sotaque. E é uma das coisas que eu mais faço. Porque quando eu abro a boca... É verdade. Então, assim, nunca recebi nenhuma discriminação em relação a... A brincadeira existe porque é um sotaque realmente diferente. Tem muita gente que ama, mas, sabe, realmente brinca, mas eu nunca... Tu lembra, até vou citar aqui, tu lembra da Fran? A Fran falava, tô com uma saudade de ouvir aquele sotaque. Lembro demais da Fran. Lembro demais da Fran. A Fran trabalhou comigo na agência, para quem tá nos ouvindo aí, a Fran, se estiver ouvindo, enfim... E aí a gente fez as coisas e aí vamos dar um pouco de risada era ir conversar lá com o Eduardo. E aí, Eduardo, tem essa questão assim, esse lance que tu falou do sotaque, de algumas pessoas inclusive gostar,
E aí a gente trouxe também a questão de dar risada e tal. O Eduardo, em momentos, tem um deboche natural. Eu sou... Nossa senhora, quem tá É, vendo essa seriedade toda aqui, esse cara eu de... sou um pouquinho... Eu sou irreverente. Ah, Eu, fantástico. de tudo, assim, caiu junto de mim, se tropeçou do meu lado, eu já argumento de uma outra maneira. Há quem me diga, assim, que eu sou muito espirituoso. Gosto de... Eu acho que é da natureza. A nossa família, eu, meu irmão, minha mãe, meu pai também, a minha família em si, de tudo, de uma tragédia, a gente transforma também em algo cômico. Isso é uma coisa que a gente... claro, aí é muito uma questão de senso comum, assim. A gente tem grandes nomes do humor que vem do Nordeste, a gente tem, né, só essa produção. É um celeiro, É é uma coisa incrível. impressionante. Vocês conseguem ver isso mesmo, assim, essa diversão é uma coisa, Tem. sabe? Porque às vezes a gente fica na dúvida assim, ó, pô, realmente é tão assim, é uma realidade lá para eles, isso tu vê que a galera tem essa coisa espirituosa Muito, lá. muito. Existem assim, olha, é uma criatividade que eu acho que assim, é o chão, é a terra, é o ar, é aquela água criativa que quem toma. Existem assim, personagens Zelezinho que é de leso, sabe? Mas de leso não tem nada, é um cara inteligentíssimo, é um personagem que ele conta cotidianos. Existe também um outro lá, ele é da Paraíba, mas tem a Cinderela. Cara, assim, Cinderela é um ator. Ele criou uma peça, uma trupe, acho que há mais de 30 anos. Olha o nome da peça de teatro. Peraí, que é alguma coisa que fala de Cinderela. Cinderela, a história que sua mãe não contou. Ou seja, e essa peça começou no teatro à meia-noite. Não era 7 horas da noite, 8 horas. Meia-noite. Quando as pessoas entravam, simplesmente estavam os atores fazendo o receptivo, né, as atrizes, e entregavam um metro de papel higiênico. Aí, meu Deus, estou entrando assim com papel higiênico. Pô, eu não estou cagado, né? Então tome aqui. E era aquela coisa irreverente. Começava quase 2 horas de espetáculo. Eu fui vítima dessa peça. É tanto que e foi sucesso. Hoje ainda existe esse personagem, Cinderela. A apresentadora Eliana levou para o SBT, ficou bastante tempo fazendo temporada lá. E ele ganhou um programa de TV e é um dos caras que faz merchandising. Dentro do programa dele, ele trabalha com aquela escrotice de trabalhar com a periferia. Sim. A periferia, né? E ele fala de uma coisa no deboche simplificado, mas ele fala. E nós apreciamos tanto o requinte como também a simplicidade, a maneira irreverente de falar. Eu falo muito porque todas as vezes, agora graças a Deus a internet favorece, eu estou em casa, estou trabalhando, quero relaxar, eu vou assistir os programas da Cinderela. A Cinderela do Papeiro. É Papeiro da Cinderela. É mais ou menos assim. Então, é uma coisa muito reverente. Pernambuco é muito rico. E aí eu fui para a peça, saí de um evento, me lembro como hoje, eu fui de terno, e eu acho que eu não tirei a gravata. Bem ali, acho que eu estava na primeira fila, porque ninguém gostava de pegar os três. Eu imagino. Tá, eu fui inocentemente, estava cansado, sentei. No que eu sentei, eles são tão criativos que os patrocinadores da peça, eles fazem merchandising durante as intervenções. Antes de começar a peça, eles começam a fazer um esquenta. E eles pegam a cachaça que patrocinou, eles pegam vários e vão brincar. E nisso, eu estava lá concentrado e eles colocavam um vaso sanitário no palco. Bem, eles começavam a brincar. E realmente, eles olham para o perfil da pessoa e eles te jogam, né? Bem, se tu tem cabelo, se tu não tem cabelo, eles vão te dando um apelido e tu tem que entrar. Tu não pode, como diz lá em Pernambuco, pegar ar, né? Ficar brabo. Pegar ar é bom. Aí, eu só sei que me descobriram.
pastor, vem cá, pastor. Tava de traje. Eu de terno cinza, me lembro como hoje, eu disse assim, me lasquei. Me pegaram pro palco. Aí, é gostosinho. Aí começa aquela, a gente chama de arriação, né? E arriar com a minha cara, aquela coisa toda, brincando. Eu sei que me fizeram sentar no vaso. E olha, aí no final, brinco e todo mundo aplaude, todo mundo se diverte com tua cara também. E tu recebe um kit maravilhoso lá e tal. Então são essas coisas que, para o teatro, e tem muita coisa por trás disso, porque todas as marcas... Então assim, ó, ele pedia patrocínio, a empresa já estava lá, porque sabia que era casa cheia. Sim. Né? Então são essas pegadas que o Nordeste, que aquela região, então, proporciona, sabe? E eu me habituei a isso, né? Eu imagino. Sabe que tu falou dessa questão de experiência em peça? Teve uma vez que veio a Santa Maria o Tangos e Tragédias. Sim. E o Tangos e Tragédias era uma coisa que eu assistia, eu via, aí, né, DVD e não sei o que mais, que eles lançaram uma época, que eles fizeram um show ali ao vivo em ao ar livre em Porto Alegre, virou DVD e tal. E eu sempre gostei, mas nunca tinha oportunidade de ir. E aí, quando eles vinham, eu era estudante aqui, eu nunca tinha grana para comprar pro ingresso. Sempre quebrado, não tinha como ir. E aí, quando eu vejo, os caras vêm pra cá, lá no Morotim, e era perto do meu aniversário, e aí a Grazi falou, comprei o ingresso, nós vamos ir. Apresentando. Eu fiquei enlouquecido, né? Fantásticos eles. O que eu fiz? A gente falou dessa coisa da roupa. Ah. Eu falei assim, eu vou ir com uma camiseta preta e tudo mais, pra ninguém me enxergar. Só que chegou na hora, cara, eu acabei sentando na segunda fila. Eu falei, não, tranquilo. Segunda fila, né? Se eu tiver que falar com alguém, que eu sabia que tinha alguns momentos de interação, vai rolar com a primeira fila. E aí chegou uma hora, o cara que tem uma brincadeira que eles mandam inspirar e não sei o que mais, ele olhava pra mim e falava assim, senhor, solta a respiração, senhor. Eu, filho da mãe, o senhor tá muito inchado, solta a respiração, senhor, pode voltar a respirar. Aí eu falei assim, bom, vai ser só isso. E dali a pouco não foi, cara. O cara ficou pegando no pé, e aí tem uma brincadeira que ele pegava uma faca e cravava, daí o maestro pedia ajuda, e eles olham pra mim, ajuda, ele tá aqui, ajuda, senhora, ajuda, porque tá mal aqui, tu aí que tá inflado, sabe? Aí, eu sei que eu levanto, eu subo no palco, quando eu chego lá, e é engraçado que a gente já conhece a cena, mas tu não te liga o que vai rolar, em seguida ele olha assim, o que tá fazendo aqui, senhor? Isso aqui é um teatro, isso aqui não é de verdade, quem tá subindo no palco... Isso é gostoso. Cara, né? É divertido demais. Só que ao mesmo tempo que eu lembrei dessa situação que tu comentou, nós temos o gaúcho se leva muito a sério algumas coisas, sabe? E talvez eu acho que seja essa a grande diferença que a gente nota quando eu vejo tu falar, eu vejo a tua vibração de falar, e aí tu vê que no Nordeste tem muito... O humor é muito consigo próprio, é um humor muito com a própria cultura. Somos mais abertos. Né? E não é aquela coisa de se levar a sério a ponto de eu não posso fazer piada de mim mesmo aqui, né? Claro. Eu acho que tem muito disso, talvez, a diferença, né? Porque realmente são duas culturas que gostam, que defendem as influências e tudo que existe de produto que sai dessa coisa, mas com o Nordeste é muito mais solto, parece, né? Aqui o nosso espaço não tem censura, né? Não, de forma alguma. Pois é, assim, ó, é de uma riqueza fantástica, e eu sinto falta disso, gosto dessa pegada. Falo palavrão, as pessoas não falam muito palavrão, mas assim, aquele palavrão... O carnaval, que é uma referência, por quê? O carnaval tu encontra de tudo. O carnaval tem uma crítica à política, as pessoas se fantasiam e já é uma crítica. É de uma riqueza em detalhes. Bem, se tivesse tido os carnavais durante a pandemia, o que teria tido neguinho vestido de Bolsonaro, pintando o set. Sim, imagina. As máscaras. Bem, já até sem ter o carnaval, já... Então, assim, muita irreverência. Então, tem muita tipo de blocos. Nós sofre, mas nós goza. Um exemplo.
né? Mas tem um pior ainda. Tem um que eu vou fazer uma narrativa. Olha a idiotice, olha a riqueza da simplicidade do que atinge. Normalmente, às 4, 5 horas da manhã... Não, peraí. 6, 7 horas da manhã, em Olinda, que é onde acontece o carnaval também, né? Porque é Recife Antigo, Olinda. Nas ladeiras de Olinda, existe um bloco chamado Acorda. Acorda. São vários filhos da puta que, ao invés de estar dormindo, eles pegam um rolo de corda e se agarram, pegam aquela corda e passam de porta em porta nos mais e acorda! Acorda! Simplesmente tu pensa que é alguma coisa que está acontecendo e são 10, 15 pessoas segurando uma corda. Segurando uma corda. Essa escrotice, assim. Boa. Mas tem um outro que também que eu acho divertidíssimo, que é, eu não lembro a pronúncia, mas é uma releitura Sugurucu. Sugurucu. Na realidade, é uma releitura Segurucu. Por quê? É um bloco que vem com um caralho deste tamanho, numa corda, pendurado numa vara, e esse caralho, tu tem que se defender dele, porque o carnaval, o bloco tá descendo a ladeira ou subindo, e eles fazem uma orientação para que todo mundo se abaixe. Aí fica sempre aquele desavisado, o turista, sabe assim, que vem lá de fora, com a cara para cima. E quando o cara roda a vara tá bem alto, e o caralho deste tamanho dá na cara dele. Pá! Ele leva uma caralhada na cara. Então são coisas. E é outra coisa. Quem não se agacha, porque você tá brincando ali, aí tem um determinado momento que a própria orquestra baixa e fica de cócoras. Aí todo mundo ali, né, se abaixando. Quem fica de pé leva dedada. Tu entendeu? Quem tá embaixo, e tu tem que... Que é isso? Então tu tem que entrar no ritmo da coisa. Se tu tá naquele bloco, tu tem que se agachar pra tu não levar dedada. Exatamente. E tem várias coisas. Então, essas coisas e todo mundo... Tu não vê briga por conta disso. Sim. O corredor do beijo, né? O corredor do beijo tem algumas coisas assim que às vezes pegam pesado. Mas assim, fazem lá um corredor e as vítimas, coitadas, que passaram nesse corredor, meu Deus do céu. Se ferrou. Se ferrou. Então, são coisas assim, lindas, maravilhosas, que eu espero sempre, todos os anos. O meu carnaval não passa aqui. Eu aproveito porque é uma data praticamente morta e rica. Morta que eu digo assim, que as empresas fecham, dão seus recessos. Então, eu aproveito para estar com minha família. E, às vezes, eu tenho acesso, por eu ser convidado, eu vou para front stage do palco principal, vou para backstage, acompanho coletiva de imprensa, participo de camarotes como a Casa Escola, sabe? Eu acho que uma vez eu vi uma foto tua com o Alceu Valença, é isso? Ou tu tava num show com o Alceu Valença? O Alceu Valença, eu até o entrevistei, né? Eu fiz eu acredito que foi uma foto tua com ele com que eu vi. Valença. E eu falei assim, nojento. Um personagem, assim... É um personagem incrível, né? É incrível, né? É um cara, assim, maluquinho. Tem hora que ele tá na vibe dele, tem hora que ele tá... Enfim, e eu entrevistei. Na realidade, participei de algumas coletivas. Eu fiz um trabalho aqui, gravei para a TV o programa, levei. Né? Então, eu entrevistei a Elba, que eu sou fã, né? Incondicional. Eu gosto do trabalho da Elba Ramalho. É uma cantora que retrata o Nordeste, retrata o amor, as festividades, a alegria. E não é de graça, assim, eu realmente... Quando eu sou tiete mesmo, passa por mim... Sinto o perfume do perfume de rosas. Ela tem um perfume que ela já usa há anos e ela tem cheiro de rosas. Imagina. É incrível, assim. E artisticamente, Elba, né? Então, o Geraldo Azevedo entrevistei, cara fantástico. Até eu quero ir para o Sul. Ele disse para mim da entrevista. E o Alceu, eu fiz uma entrevista para ele e ele me deu uma tutubiada, porque ele costuma brincar, sabe? Então, teve temporadas que ele respondia em francês, sabe? Louco. Ele tem essas coisas aí. Até a coordenação do evento disse, não, o Alceu tem... O ano passado ele estava... Todo mundo fazendo uma pergunta e ele fazia citação em francês. Viajada mesmo, assim. Mas eu gosto disso. Aí eu vou, participo, assisto o meu show, né?
pego meu Uber e vou para casa. E, enfim, eu aprecio muito, eu enxergo, por exemplo, agora, falando, a Caixa Econômica prepara um lugar fantástico para receber seus clientes, prepara porque eles pegam camarote assim, não são casas. A escola são 4 andares, né? E tudo muito organizado. Tu vê seguranças de terno, sabe? A segurança executiva, super educados, recepcionistas com looks, assim, produzidos com uma marca de quem está vestindo elas, assim, incrivelmente. Então, essa riqueza para o evento, né? Como você vai para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro também tive a oportunidade de ir para Marquês. Tu vê ali o camarote da Brahma, ele todo vermelho e a marca só ali assinando, e aquela coisa extremamente elegante. Então, e ao mesmo tempo tão gostosa, porque tu passar um carnaval, um camarote com conforto, quem é que não quer? Sim. Agora tu falou uma coisa aí, tu falou do estilo e de uma marca assinando e roupa e tudo mais. Seguidamente nós nos deparamos com um Eduardo Figueiredo extremamente alinhado. É um gosto pessoal ou é aquela coisa assim, não, vou ter que vestir porque a profissão exige? Ou o Eduardo é um cara que gosta de... hoje eu tô abafando aqui. Gosto. Por quê? Em respeito ao trabalho, em respeito ao evento. O dress code, o código de vestir do evento, da ocasião, eu respeito. Até porque sempre vai existir. Eu tenho o aniversário do Osório. Tá, que dia da semana vai ser? Quanto tempo vai ser? Então, em respeito, não é para que eu apareça, não. É um respeito para quem está organizando o evento. Então, vou bonitinho, vou arrumadinho, passado perfume. Então, essas considerações. Hoje, quem me veste é a João Rigor, que é uma marca que veste, né? É uma loja para homens, que veste aqui em momentos, em ocasiões especiais, os eventos sociais. Vale a pena salientar e dar destaque. E realmente, quando eu vou celebrar um evento, quando eu vou apresentar um evento, eu vou muito bem vestido, porque a marca que eles vestem lá, que é a marca Raffer, é uma marca que veste nacionalmente profissionais de grande. Então, por exemplo, apresentadores de televisão vestem Raffer. O que eu estou vestindo aqui, apresentadores de televisão vestem. Eu te vi num traje, eu acho que deve ser num tom... Talvez é um tom mais claro, algum tom de cinza ou de repente algum tom, alguma gama próxima de uma coisa assim, que ele ele tem aquela, não é furtacor o efeito, mas aqui tem um efeito luminoso no tecido. Sim. E eu falei assim, mas esse Eduardo tá nojento com esse aí. A Liz que me veste, ela vê... Eu não sei descrever bem o tom que era, mas eu olhei assim e falei, nossa senhora, vai estar demais. Não. E assim, ó, lá o que se tem são tendências, são conceitos que são apresentados. Anualmente as coleções chegam. Então é inverno, é verão. E falando agora um pouco sobre essa questão do traje, né? A João Rigor, ela se preocupa. E a Liz, que é uma consultora de imagem, que é a proprietária, sócia proprietária, junto com a Ednei, qual o evento que você vai? Qual o horário? Isso é legal. Bem, se o noivo está vestindo qual cor, então o celebrante vai harmonizar. Pra te não chegar lá e tu ser não alvo posso. Da coisa. Exatamente. E acabar tirando o brilho do cara. Ainda esta semana, eu tenho um evento sábado, e eu fui buscar, fui fazer minha prova de traje, que ela é minha apoiadora, né? A loja me apoia. E o que é que acontece? Ela se preocupou, mas, Eduardo, tu sabes que cor vai ser Não, realmente, mas tu queres que eu descubra? Não, então vou fazer o seguinte, eu vou te neutralizar com este aqui, fazendo aproveitamento e tudo mais. Para uma grande coincidência, o noivo também é um cliente dela. Então ela, poxa, estou aqui com a ficha, fulano de tal, beleza, então vamos fazer, a composição está perfeita, Eduardo. Ela ligou para mim, me tranquilizando e dizendo isso. E, cara, assim, olha, é em respeito. Eu acho que quando a gente for para um evento, a gente tem que respeitar, traçar o perfil do evento. Se for despojado, perfeito. E se for exigir, porque assim, olha, eu não sei, mas é muito gostoso um smoking. Tu ir para um traje gala, tu ir para um... Sabe? É tanto que, mais uma vez, agora me remete. Existe
o baile municipal do Recife, que é uma das coisas assim. Hoje, ele está mais simplificado. Simplificado assim, ele desconstruiu. Anteriormente, há 30 anos atrás, o baile municipal eram embaixo, só entra com fantasia. Não adianta tu colocar teu colarzinho não, né? Aquele colarzinho lá e uma camisinha florida. Não, tu tem que ir à fantasia. Se tu não for à fantasia, camarote é smoking e gala. Imagina. Sabe assim, mulheres de longo, smoking, fantástico. Baile municipal é onde é a escolha da rainha do carnaval de Pernambuco. Que legal. E também E isso só fortalece a cultura e o momento. Só fortalece. Né? E tudo de uma maneira muito honrosa. Tem o baile dos artistas, que são onde as classes se encontram, né? Tem o baile, o vermelho e branco. Tem um baile do esporte, o tradicional também, que agora o bal masqué, que são... E o que a gente vê é que as transmissões televisivas, ao vivo, aquela pegada, todo mundo de smoke, estou aqui apresentando agora a fantasia tal. Então, isso é muito bacana. E realmente, substituíram pelas camisetas, né? Então, pelas customizações. Pernambuco tem umas camisas que, enquanto tu tá com a camiseta, aquela coisinha mais simples, eles colocam uma polo totalmente personalizada. Eles colocam a camisa, mesmo sendo curta, de algodão, também personalizada, sabe? Então, essa riqueza de detalhes é um case que quem vive a promoção de marcas, promoção de empresas, você ir para um carnaval, você diz, poxa, que promoção. Aquilo ali realmente... E é uma massa que está. Então, tu direciona para o teu público, consumidor, ou não. De uma maneira geral, tu vai fazendo todo o trabalho. Mas eu vejo muitas concessionárias, né, de automóveis, cervejarias, vamos lá, empresas de energéticos, empresas de seguranças. O Carnaval de Pernambuco, tu sabe, eu só vi lá porque eu não conheço de Salvador, porque eu sempre priorizei. Mas eu já combinei com minha esposa, levarmos até o filho, e eu quero me acabar naquela avenida principal de Salvador, porque é uma das coisas assim, ó. Mas eu quero um camarote, né? Porque eu já fui muito do trio elétrico. Muito, muito. Eu vou te contar depois, assim, se tiver tempo, uma passagenzinha de tanto que eu amo o trio elétrico. E assim, ó, o carnaval, ele tem essa riqueza empreendedora. Eu estou citando um case porque para que as pessoas entendam que carnaval todo mundo ganha. Então, é quem vai vender o picolé, quem vai vender até o confete serpentina na rua, o ambulante, ele ganha dinheiro. Sim, tá movimentando aqui, né? Então, Pernambuco, uma característica. Imagina tu estar passando pelo carnaval, tem uma central de achados e perdidos. Se tu perdeu, tu vai lá, porque alguém acha e leva lá. Por exemplo, tu vê em todas as esquinas, Polícia Civil, os bombeiros, Polícia Militar, fazendo a segurança. Todo mundo se une. E a da Prefeitura. Tu vê essa questão, essa segurança que tem, sabe? Pessoas fazendo selfie enquanto ninguém... Lógico, tem alguns lugares que realmente aí vacila, mas assim, ó, eu presenciei coisas há 2 anos atrás, no Carnaval. Eu disse, meu Deus do céu, o cara fazendo uma selfie, veio um ali dar um bote. Eu disse, mas não, o cara fez selfie, brincou e tudo mais e depois guardou o celular. Isso é uma coisa que realmente a gente não... Eu tenho um conhecido, a galera tava comentando assim que eles têm, para sair na rua, eles têm 2 aparelhos de celular, um que eles usam em ambientes que dá, e outros que eles têm um celular ruinzinho porque o negócio tá pegando, né? Assim, em períodos de festividade e tal, porque grandes infelizmente centros tem isso. Eduardo, te puxando ali nessa questão do Eduardo, tu falou ali no caso que vai levar o filho, combinou com a esposa e tal, te puxando para esse cenário, que é o Eduardo dentro de casa, assim. O Eduardo é toda essa dinâmica de comunicação de casa. O Eduardo eu levo para casa, brinco, né? Sou um pouquinho mais sério, eu tenho uma rotina, até porque eu acredito muito que você tem que trabalhar com os filhos uma rotina. Por exemplo,
Tem um horário para acordar, tem um horário para estudar, tem um horário para jogar videogame. Os meus filhos só usam sexta, sábado e domingo. Durante a semana ninguém tem acesso ao jogo eletrônico, né? E lá em casa as crianças dormem às 9 horas. Isso aí, um exemplo. Sou bem flexível, brinco com um, brinco com o outro. E também tem hora que baixa o caboclo em mim, eu sou brabo. Eu sou brabo. Não queira me ver brabo. Né? Mas sou uma pessoa extremamente Aí dócil. fazendo aquela brincadeira, como é que é, o nordestino arretado. Arretado. Puxou a peixeira. Eu me arreto, sou bocudo. Até porque na minha família, eu acho mais uma característica da família do meu pai, as mulheres, os homens têm um timbre de voz e uma projeção de voz natural. E é uma característica. As mulheres, eu tenho uma tia madrinha que ela era telefonista de uma empresa, a Mercedes-Benz, por sinal. Trabalhou anos lá. E ela para anunciar, como a empresa é muito grande, realmente, a empresa era tão grande que na época tinha telefonista para poder atender as linhas nacionais, internacionais e por aí vai. E ela tinha uma voz, assim, incrível. Isso foi uma grande característica. Ao momento de que finado Reginaldo Rossi, que era cliente, né? Reginaldo Rossi era cliente da Mercedes-Benz e de tanto ouvir a voz da minha tia, eu disse, eu vou conhecer essa voz. E ele ia lá na sala dela e cumprimentava. Ela me contou várias ações, assim, sabe? Então, eu sou mais tranquilo. É só saber Só que, assim, eu gosto muito de pessoas com alto astral. Não gosto de pessoas autoritárias, de pessoas mal-humoradas. Eu qualifico isso como uma energia, assim, ó, até um certo ponto tem sua autenticidade. Mas para você viver bem, você tem que viver com bem-estar. E o bem-estar é você ter um senso de humor equilibrado. Nem tudo tu pode falar. Acho que tem que ter filtro. Transparência é uma coisa. E filtro, fino trato, é outra coisa que você tem que manter. Então, não gosto do distrato. Não sou barraqueiro. Já cheguei a um ponto, eu não lembro agora, mas assim, às vezes eu gosto de um barraquinho. Eu tava em Portugal e no restaurante nós estávamos e as refeições foi uma excursão, eu acho. E realmente, quando chegou a nossa vez, não veio de acordo com o perfil que era estabelecido, né? Aí, realmente, eu lá, chamei a garçonete e tal, e botei uma boquinha. Assim, né? Botei a boca dizendo, poxa, realmente, acho que o que aconteceu, quando foi servir a minha mãe, fizeram um embromation e literalmente aquela gororoba, né? Então, eu disse, não, aí realmente Tem várias participações assim, mas eu não sou de perder a classe, não. Mas Agora eu sou muito intenso. Sim. Eu vibro com qualquer coisa que tenha uma simbologia, que tenha uma referência, né? Por exemplo, aqui, esse teu espaço, ele tem uma energia super maravilhosa, que eu acho que qualquer criança, adolescente, adulto... Não, estou começando. E principalmente você, que é um cara apaixonado pelo Star Wars, pelos personagens, né, da Marvel, e é coisa assim, gostosa de... Porque assim, ó, eu já disse para os meus filhos, olha, tem umas coisinhas aí, eu estou vendo aqui um Falcon, eu curto muito o Falcon, Sim. E cada um tem um Falcon. Eu disse, olha, isso aqui vocês vão ficar grande, eu não vou doar, não vou vender, eu vou guardar porque eu quero, é uma lembrança. Sim. Não estou materializando, porque é uma lembrança, porque todos esses bonequinhos assim, eles curtem do mais velho ao mais novo. O outro é mais Imaginex, o mais novo, por coincidência. E o mais velho é bem aí, o Hulk, o Falcon, essa linha. Eu sou apaixonado. Eles têm aproximadamente, acho que uns 40.
E eu sinto prazer, às vezes brinco, às vezes interajo com eles para realmente curtir esse momento. Então, eu gosto muito de coisas que tenham uma energia bacana. Sim. O ambiente, o cheiro e principalmente pessoas. Sim. Eu gosto de trabalhar com pessoas que realmente assim, ó, valorizem a vida, que vivam intensamente. Que, tá chovendo, mas porra, tá chovendo, quer que eu... Não, cara, tá chovendo, vai fazer uma pipoca, vai comer um brigadeirão, vai assistir um filme. Uhum. Então, tu extrai toda a potencialidade que tem. E essa coisa tu consegue, tu vê nos teus filhos essa dinâmica também, ou eles têm um jeito mais... São características diferentes. E também essa questão a questão também da cultura, assim, vocês vivem num ambiente com essa multiplicidade de cultura ou dentro de casa a coisa pega mais para um lado ou para o outro, entendeu? Não, por exemplo, assim, tem coisas que naturalmente eles gostam e outras não, né? Por exemplo, o estilo musical, mas gastronomicamente falando, o meu filho mais velho, ele está adquirindo hábitos. Ele adora carne de sol. Tu vê só. Exatamente. Adora sarapatel, que são comidas rústicas, regionais, né? Porque essas coisas, saibam todos que quem come um bode, uma buchada, não é pelo poder de classe, é apreciação. Sim, sabe? Sim, então, assim, cultural um grande empresário aprecia a carne de bode, como também a pessoa mais simples que tiver. Então, eu percebo que eles já estão adquirindo hábitos, assim, adoram uma farofa, porque o que é que minha esposa faz? Dedicadíssima, maravilhosa, ela é muito boa na culinária, na gastronomia. Eu não cozinho, até porque eu não tenho tempo. E, às vezes, ela tem um pouquinho, e ela também é um pouquinho exigente. Ela gosta de uma comida bem elaborada. Então, ela faz coisas e mergulha na culinária. Tanto que hoje ela está produzindo, nós estamos produzindo a nossa própria carne de sol. Olha só. Né? Então, e o meu filho adora. Charque, o filé da charque, quando eu venho, quando eu venho de Pernambuco, meu Deus, se eu for abordado no aeroporto, eu posso ser preso. Porque o que vem dentro das malas... Eu imagino. Não, tu não tem assim. Este infeliz, ele tem medo de morrer de fome. Então, eu trago um filé de carne de charque, porque realmente o filé do charque é fantástico, assim, é gostoso. Então, são coisas que minha família gostam. Entendi. Eu trago agulha frita, que amigos me presenteiam, né? Agulha é um peixinho frito, é o iguaria, nordestina, pernambucana, que tu frita e tu come acompanhado harmonizado com uma cerveja ou um chopp. Cara, ou um vinho branco. É uma delícia. Então, assim, eu venho com bolo de rolo, né, dentro da mala. Eu levo a mala vazia, mas trago coisas que ficam aqui ao longo de 3 meses. Legal. Aí os filhos, evidentemente, que estão vivenciando muitas coisas. Tem o salgadinho de queijo, que só no Nordeste tem, né? O bolo de noiva, que só no Nordeste tem uma característica. É um bolo de noiva, ele é à base de passas, ameixa e tudo, e ele tem uma cobertura. Enfim, só lá. Chega a dos filhos eu acabei embolando dois questionamentos para ti. Tu falou da personalidade deles. Tu falou que são diferentes. Um é mais quietão, tem um que é mais parecido contigo. Tu consegue visualizar isso? Consigo. Na verdade, eles são jovens ainda. São jovens. O Pedro vai fazer 12 anos, vai completar agora 12 anos, e o Miguel, 9 anos. Ainda tem tempo para ir construindo. Eu enxergo, construindo a personalidade e tudo mais. E, às vezes, eu me enxergo em cada um deles, sabe? Então, poxa, ele tem hábitos parecidos com os meus, comportamentos, né? São crianças incríveis. Não são robóticas, mas assim, vivem intensamente, brincam. É que eu sou muito... Eu acho que a gente tem que dar uma base, né? Porque para crescer com o comportamento. Sim. Eu me preocupo sim se o meu filho, como é que ele está se alimentando, a maneira como ele está à mesa, como é que ele mastiga, como é que ele senta na mesa. Porque o costume de casa vai à praça, né? Com certeza. Eu também, quando criança, eu era muito observado. E ao ponto de mães de amigos meus dizerem, poxa, porque o meu nome é Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo, ele é muito... É uma criança que a gente pode receber, porque
não sou exigente com comida. Tudo que você me oferecer, né? Até olho de cabra, aquele do No limite. No limite eu acho que eu traço, né? E na fome até o urubu entra. Muito bom. Eduardo, tu me comentou ali que tu era muito de trio elétrico. Trio elétrico. Que tu falou que tem uma passagem. Uma Me passagem. conta essa e depois a gente vai se encaminhando. No trio elétrico, eu atendia, na década ali, em 90... Eu passei 5 anos, eu acho, trabalhando com a superintendência comercial e a gerência. Então, eu atendia as bandas que vinham, né? Então, os grupos. Então, se era grupo Disney, eu fazia toda a parte operacional, negociação junto com o promotor de vendas. E, às vezes, eu ganhava algumas cortesias, né? Por eu ter intimidade com o empresário da banda Eva, com o empresário do Asa de Águia. Que legal. Muitos saí no trio do Asa de Águia, né? Qual é o nome dele, meu Deus? Eu não lembro agora. Sim, eu saía junto com celebridade, porque o trio elétrico, ele tem a parte da frente, que eles trabalham muito bem, e a parte de trás, cara, 2 freezers, assim, super, com água de coco, com cerveja, com uísque, e eles recebem muito bem nos trios elétricos. Então, a qualidade. Então, eu atendia muito bem, porque tu sabe, tu pegar uma lista de 20 nomes, tu cadastrar naquela época, e depois assim, o baterista vai vir só no voo da tarde. Aí tu tira o baterista e coloca o outro. Então, essas amarrações, eu bem feliz. Tudo bem, vou trocar. E o empresário na minha frente. Eu disse, né, e tal. Eu fazia com muito prazer, realmente, de fato. Né? Então, a banda de Netinho no auge, década de 90, né? O Mila, né? O Mila e Tome Abadá. Na época, os abadás eram como se fosse um vestido, sabe aquela roupa de árabe? Era aquilo ali. Começou, que se chamava mortalha. Depois ele foi reduzindo, cortando, virou camiseta. Sim. E por aí foi passando por mutações. E eu recebia. E eu adorava. Quem que não? Jovem, vou sair... Durval Leves, Durval, que era o vocalista. O Asa de Águia, arreia. E era uma coisa fantástica, né? Você usufruir de tudo isso, se relacionar com, né, o início do Axé Music. Né? Então, eu era bem relacionado com as bandas na época, então eu recebia. Teve noites que eu tava com 3 abadás, então assim, vou começar com Daniela Mercury. Que chique. Tome lá com Daniela. Depois eu tirava um, trocava. Agora vem Netinho e toma lá. E teve um que eu não deu tempo eu ir para casa. Eu simplesmente estava alterando para algumas celebridades que estavam me dando bastante trabalhinho, né? Porque, eu não vou voltar. Porque o artista vai, ele gosta, ele é bem tratado. E aí ele quer ficar, né? Então, se a passagem dele chegava na sexta-feira e era para voltar no sábado, ele dizia, não, só vou embora na segunda. Dá jeito. Aí dá jeito. Resolve. E eu, Eduardo, lá fazendo isso. Então, teve uma época que eu saí atrás de um trio elétrico, uma calça jeans. Eu me assei todinho. No outro dia eu tava parecendo um alicate, aquela perna de alicate assim, sabe? Então, eu disse, meu Deus do céu, e eu não notei. Bem, depois que a coisa esfria, né? Aí tu vê, porra, eu me assei todinho aqui, eu tô aqui. Exatamente. E por aí vai, né? Então, você conhece pessoas fantásticas, você te abre portas e é importante aproveitar as oportunidades, as ocasiões. Sim. Sinto falta disso. Agora, mais do que nunca, quero aproveitar essa retomada dos eventos. Por que eventos? Eventos eu vejo como negócios. Né? Então, são oportunidades, são maneiras de você se relacionar com seus públicos. E falo da comunicação como um todo. A comunicação interna, a comunicação externa. E você projetar uma marca, né? Você fazer com que essa marca ela tenha credibilidade. Então, agora eu voltei
E aconteceu um imprevisto, né? Hackearam o meu Instagram, que ódio, que inferno. E até escutei pessoas me ligando. E a pessoa que hackeou, né, tá vendendo produtos eletrônicos. E muitos disseram, por que está acontecendo esse golpe? Porque você tem uma credibilidade na sua região, na sua cidade. E as pessoas... Porque como é que a pessoa compra sem, né, eu digo, fazer uma checagem maior? Mas é simplesmente porque... Sim, usou a imagem. Usou a imagem, né? Então, e aproveitando isso, agora, mais do que nunca, eu quero aproveitar essa questão da importância que tem um produto, né? É a água, é o líquido que está dentro do copo, é o copo, a maneira como ele é feito, enfim. Então, valorizar isso também é comunicação, né? Então... Pois é, e aí esse aspecto é uma coisa que é interessante de olhar para a tua caminhada, desse cara super ativo, desse cara que vem, né, traz consigo, porque tu traz muito vivo isso dessa cultura toda que e tu fala com... A gente sente a energia, já dá vontade de pegar um avião e ir para o Nordeste para descobrir tudo isso. Ao mesmo tempo, o Eduardo, a gente vê nesse ano, que é um ano complexo, né, Eduardo? A gente vem num momento que ninguém imaginou, não adianta nenhum dos melhores futuristas, os futurólogos do mercado, vidente do inferno imaginou. Isso. E aí a gente chega num ano que nos obriga a adaptações, que nos obriga a fazer ajustes, e aí tu trabalha, queira ou não, o teu processo é lidar com pessoas que, apesar de tudo, ainda é difícil um convencimento. Né? E aí tu chega pro empresário e diz pra ele, não, cara, tu tem que melhorar a tua presença aqui, né? Vamos fazer assim. E o cara diz, não, eu tenho 500 anos, nunca precisei fazer, porque tem que fazer isso agora. Imagino que tu passe por isso em uma situação ou outra. O quanto difícil foi esse ano? Ou tu sentiu assim, não, eu tinha as ferramentas necessárias e eu consegui seguir tocando os projetos, entendeu? Como é que foi esse ano? Teve um processo de adaptação. A gente teve que, por exemplo, o evento em si, que é uma ferramenta, não ocorreu. Esse é isso. Então, foi com base em posicionamento, evidenciando produtos, evidenciando as marcas, estabelecendo estratégias, aproveitando muito o digital, né? A forma de como eu vou utilizar. Então, é um recurso, muita live, muito condicionamento de apresentação, com descrição e falando da importância de cada ação que era desenvolvida. Então, eu trabalhei em cima de muita criatividade. Às vezes não precisa de um orçamento muito grande, mas simplesmente uma ação. Né? Como é que eu vou receber o meu cliente dentro da empresa? Como é que eu vou receber o cliente do meu cliente? Então, é uma água saborizada? É um mimo? É a balinha? É qualificando no atendimento? É o sorriso? É a cultura comportamental dentro da empresa? Funcionários felizes tratam bem, funcionários felizes trabalham com prazer e eles produzem. Então, eu usei muito essa questão do endomarketing, fiz ações internas. Isso, eu acredito muito em sinergia, acredito muito na energia, tá? Então, quando você está num ambiente que está propício à alegria, à produtividade, só vai, né? Só vai. Agora, se tu tens uma liderança muito fechada, rancorosa, isso é uma energia ruim. E essa energia ruim é passada para dentro da empresa. Acaba chegando. Eduardo, tu é um cara que tu olha para o ano que vem, para esse momento que a gente está agora, e aí ano que vem é um ano eleitoral, a gente sabe que o Brasil vem numa pegada complexa, né? Porque o entendimento de política acabou gerando muita divisão entre a população, enfim. Mas mesmo assim, tu olha pro que vem para frente, tu é um cara que olha sempre com um lado positivo e diz assim, não, eu acredito que alguma coisa vai se ajeitar e vai ok. Ou tu já olha assim, vou ter que inventar alguma outra coisa porque vai ser mais um ano difícil. Não, já estou enxergando muitas transformações positivas, né? Trabalhar de maneira com a questão dos recursos, ideologias, estratégias. Eu estou vendo com bastante otimismo. As transformações irão acontecer.
O que é que vai ser importante? É que trabalhar muito racional. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Os desequilibrados, né, propriamente ditos, eles irão ter uma grande dificuldade. Então, eu acho que hoje a mensagem que eu passo é um bom planejamento. O que é que eu vou fazer ao longo de 3 meses, 6 meses e de um ano? Então, eu vou aproveitar situações e, principalmente, humildade. Humildade para reconhecer. Reconhecer que os profissionais que são contratados, eles estão ali para te ajudar. Então, não é um desequilíbrio, não é uma questão muito pontual que você vai tirar como um todo. Eu vejo assim, olha, muitas fatalidades, muitas pessoas desempregadas, mas vai haver muita construção, né? Agora mesmo, onde antigamente assim, a gastronomia que está tão em evidência, tão empreendedora, né? São, por exemplo, agora é uma Kombi que tu vê com 8 torneiras de chopp, Sim, né? sim, Tu sim. vê esses eventos gastronômicos voltando, hamburguerias, propostas, comida japonesa em todos os aspectos. Então, e muito delivery, e as Cresceu pessoas bastante, né? lutando pela sua sobrevivência, mas também se reconhecendo e se tornando felizes, viu? Porque tem pessoas que, não, agora me encontrei. A gente corre e a gente às vezes esquece de viver o hoje. Está sempre pensando no futuro. Então, muitas pessoas também estão se encontrando. Muitas transferências de lugares, muitas mudanças. Os gaúchos estão indo morar em Santa Catarina, não é? Então, muita gente está se mudando, né? Então, Bastante. eu vou viver num lugar mais tranquilo, eu quero aproveitar agora, sabe? Eu corria muito. E os olhares estão mudando, mas eu estou bem positivo. Legal. Eduardo, nós estamos. Eu tinha pedido para ti 1 hora do teu dia. Meu Deus. Nós estamos perto de 2 horas de Nossa, conversa, rolou, 1 hora e 40 aqui. E eu sabia que ia ser uma conversa bastante interessante, mas foi até além. Porque realmente, assim, foi. Não vou dizer inesperado, mas foi muito legal ver tu falar da tua terra, da tua cultura e também das tuas conexões aqui com o Sul. Hoje, quem quiser encontrar o Eduardo, é fácil de encontrar, né? O cara que estiver passando na rede vai enxergar o Eduardo, mas o cara que quiser te encontrar, Eduardo, conta pra nós onde é que esse cara te encontra, onde é que ele conhece um pouco mais do Eduardo Figueiredo. Eu acredito muito que... Tem aquele ditado, né? Que... Como é que diz? A voz de Deus, como é o nome que o pessoal... Quando o povo fala... A voz de Deus, a voz do povo é a voz do Deus. povo é a voz de Deus, Uhum. exatamente. Eu tenho escutado bastante, que eu, dentro, profissionalmente, né, eu tenho uma projeção e que eu, de uma certa forma, contribuo bastante, seja com profissionais, empresas. E que eu preciso agora centralizar tudo. Eu estou nas redes sociais, estou preparando um site para reunir todas as minhas ações profissionais, porque é preciso, né? Então, vem novidade por aí em 2022. Eu quero qualificar centralizar. É preciso, né? Você que é o mestre da área do digital, então eu preciso canalizar, porque o site hoje é um portfólio, né? Então, onde as pessoas onde estiverem vão me encontrar. E nas redes sociais, né? Eduardo Figueiredo RP, Eduardo Figueiredo Relações Públicas, eu estou no Instagram, estou no Facebook, uma conta nova, estou preparando uma campanhazinha para mim, porque as pessoas precisam, né? E quero trabalhar um pouco mais a minha imagem, contribuir mais com outras imagens. Eu quero cruzar muito isso, sabe? Tem coisas bem legais aí vindo. Legal. Eduardo, muito, muito obrigado por ter topado esse convite. Eu que agradeço muito. Tô muito feliz, cara. Eu viajei no tempo aqui, sabia? Que legal, Você me fez cara. viajar. Que legal. Pô, teve uns momentos agora mesmo falando aqui, dá umas arrepiadas aqui, Coisa porque boa. teve emoção real. Coisa boa. Isso é fantástico. Viajei no tempo. Galera, que legal. O projeto Osório Cast nasceu para isso, para poder Fantástico. contribuir em momentos, compartilhar momentos e conhecer mais pessoas como esse cara aqui, o Eduardo Figueiredo, que topou conversar comigo.
Se você não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se você gostou, e eu sei que você gostou dessa conversa, deixa um like. Compartilha com seus amigos para assistir, para o cara que é também um profissional, que vai se tornar o que é um profissional de relações públicas. Pega e olha o exemplo desse cara aqui, então compartilhe para esse cara também. E ao mesmo tempo, para quem quer sentir um pouquinho da energia desse pernambucano, desse cara do Nordeste, aí vale a pena. Vamos lá. Compartilhe esse vídeo nas redes. Vou ficando por aqui. Meu nome é Cláudio Osório. Tive o prazer de conversar com o Eduardo Figueroa. Até mais. Até mais.